Tá, você está usando a versão paga? Tô. Já consegui, botei aqui É, para então, gravar. é. Senão era só migrar para o Meet. No Meet grava também. Não, mas essa eu consegui aqui já, tá gravando também. Eu já tinha gravado uma outra vez, só que acaba que não tem prática de usar, né? A gente não vai. Mas lembrei aqui agora e coloquei. Então, vamos começar então? Aqui mais uma. Olá, tudo Oi, bem? tudo bem, Marlene? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Bom De Cleia, dia, Bom seja dia! bem-vinda. muito obrigada. Então, vamos dar início. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá bom, gente? Vamos lá. E aí a gente pode fazer uma breve apresentação, tá? Eu vou fazer a minha apresentação. Eu sou da Missão Arcanjos, mas vou deixar para minha mãe falar o que que a missão é, como é, tudo. Eu sou estudante de psicologia. Conheci essa técnica do conto terapia através de um outro grupo, né? E achei muito interessante e acho que a gente tem que transbordar o conhecimento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Mãe, pode se apresentar aí agora. Falar um pouquinho da missão também. Bom dia, eu acho que tem a Flávia, né? Só que não me conhece, acho que é isso. Eu sou Josefa, mas a maioria das pessoas me conhece como Nazinha. Então, recebi um chamado de Deus e estou tentando obedecer aquilo que Deus quer através da missão Arcanjos. A missão Arcanjos é uma missão espiritual católica, dentro dos métodos católicos, mas que atinge a todo tipo de pessoas, porque é para cuidar da alma da pessoa. Então, a alma da pessoa, todo mundo tem, né? Católico, espírita, evangélicos, todos têm. Então, aqui nós aceitamos todos para as reuniões que tem de terapia da alma, que é na segunda-feira, às 18 horas, e o nosso foco é o espiritual com a ciência. Temos um grupo terapêutico, né, onde trabalhamos com terapias e tanto o psicólogo quanto os terapeutas, e também o espiritual. Então, essa mistura de espiritual com ciência tem dado um efeito muito especial, né? Cuidar mesmo nessas duas áreas, né? Muito especial, e tem feito um acolhimento a todo tipo de pessoas que queira ser melhor. A gente trabalha com autoconhecimento e trazendo uma clareza, descobrindo tudo aquilo que está encoberto dentro de nós. Então, quem quiser conhecer, busque mais, pergunte mais, entre no particular, tal, que a gente pode estar aí ajudando, tá bom? Beijos, bom dia. Bom dia. Edcleia, quer falar da TRG e se apresentar um pouquinho? Ok. Bom, meu nome é Edcleia, eu sou terapeuta de reprocessamento e também sou especialista de leitura corporal e comportamental, né? Trabalho com a técnica TRG, que a gente faz reprocessos, né? A gente trabalha toda a memória negativa, os eventos negativos que a gente vive, né? Por quê? Porque toda memória negativa gera uma crença, né? Gera dores que fazem com que a gente acabe vivendo o que a gente não nasceu para viver, né? A gente não nasceu para sentir dor, a gente não nasceu para ser pouco. E às vezes o trauma, as dores, os eventos, né, geram essa crença na gente. Então é isso. Um pouquinho aí, estou aqui, né, participando, aprendendo e partilhando no que é possível dentro do Conto Terapia, que tem sido algo bem legal, uma experiência muito boa para mim. Diferente, né? Obrigada, Edcleia. Não sei, a Rosana já se conectou aí com a gente? Tá, Conectou, chegou sim. agora. Oi, Rosana, quer falar um pouquinho? Quer se Olá, apresentar? então, bom dia a todas. Eu sou Rosana Monteiro, eu sou psicóloga
clínica, logoterapeuta. Também estou aqui para somar com todas vocês. Faço parte também daqui da Pousada Arcanjos, e atendo também aqui. E estou muito feliz em participar com vocês da contoterapia. É um aprendizado que nós repartimos, nós trocamos esse aprendizado. Que bom, obrigado, Rosana. Agora nós já se apresentamos, né, que somos envolvidos no projeto, mas tem pessoas novas aí. Eu não sei se a Flávia vai conseguir se apresentar, tem a Tati também, não sei se consegue se apresentar rapidinho. Simone também se apresentar para as outras, né? Não sei se é possível. Se for, podem se apresentar, meninas. Vou fechar aqui. Oi, pessoal, eu sou Simone, eu faço parte do projeto Arcanjos como beneficiada, né? Porque lá foi o projeto que me acolheu, e hoje eu faço a TRG e faço a psicoterapia com a Nazinha e com a Rosana, meus anjos da guarda atualmente. Que bom, né? Deixa eu Que bom. surtar. Obrigado, Simone. Tati, quer se apresentar também, Tati? Eu não sei como que faz isso, não. Tá ouvindo, já estou ouvindo, pode falar. Eu não sei como que faz. Tá me vendo também? Nós estamos sim. te vendo e estamos te ouvindo. Sou Tatiana, não sabia. Eu sendo eu. É. Eu sendo eu é boa. Vamos aprendendo aqui juntas. Sou Tatiana. Conheci esse projeto essa semana, através do grupo que a Nazinha me enviou. E vou começar minha terapia hoje com a Rosana e a Nazinha. Estou empolgada, estou ansiosa. Creio que foi Deus que enviou vocês de presente. Eu acho que eu sou meio suspeita de falar, mas acho que você está em boas mãos. Com certeza. Com certeza. Eu posso falar, ela está em excelentes mãos. Que bom. Obrigada. Flávia, você poderia se apresentar, Flávia? Sim, bom dia. Eu sou Flávia. Vocês são de onde? Aqui de Macaé? Não, somos do Rio de Janeiro, Santa Cruz. Ó, que legal. Eu sou de Macaé, né? Estou cursando psicologia, estou no 9º período. E aí eu caí no grupo, assim, né? Montaram um grupo onde eu estava. E, assim, foi de Deus mesmo. Gostei muito dessa... Eu não conhecia contoterapia e achei muito interessante, né? Essa troca. E, assim, foi por curiosidade mesmo. Mas estou gostando muito. Que bom, eu espero que você possa aproveitar aí e levar até para os seus futuros atendimentos, tudo, né? Sim. Eu, como estudante de psicologia, quando eu conheci, assim, eu achei que facilitou muito o diálogo entre grupos, né? E aí você vai poder conhecer um pouquinho mais, a gente está retornando a esse tema do Barba Azul. Isso é baseado num livro, tá? Tem um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Aí, nesse livro, tem os contos, né? E um desses contos é o conto do Barba Azul, que aí dá para a gente fazer um bom trabalho aí em grupo, em mulheres, fortalecimento e tudo mais. Tá bom? Eu só vou pedir perdão que eu vou ter que estar saindo, que eu tenho atendimento agora, mas Tranquilo. deixando gravado, daqui a pouco eu tô junto. Então, eu vou tentar deixar gravado lá. Vou ver como é que eu vou fazer na plataforma direitinho, mas vou tentar colocar o conteúdo. Tá bom? Obrigada, tá, querida? Vou colocar o vídeo já, tá, mulheres? Vou colocar. Hoje eu consegui o vídeo, né, do Barba Azul. Vamos acompanhar a história pelo vídeo. Estão todos vendo a imagem? Sim. Tá. Se puderem silenciar aí o microfone, para a gente poder prestar bastante atenção no conto. Tá? Eu vou Tati, liberar. Oi, mãe, fala. esquecemos de Marlene, que está aqui para se apresentar. Perdão, verdade. Marlene, se apresente, junte-se a nós.
Então, eu sou Marlene, também faço parte da Missão Arcanjos, né? E como a Tatiana falou, estou também em boas mãos, né? Com Mãos certeza. de anjos, anjos de Deus, né? Que estão me ajudando muito a crescer, né? Fazendo de mim uma mulher mais forte, mais firme, né? E me ajudando a ser eu, voltar a Aí. ser eu. Que bom, Marlene. Seja sempre muito bem-vinda, querida. Obrigada. Nada. Podemos, então, todos agora apresentados? Sim, né? Ah, tem a Kátia Silene, entrou aí agora. Kátia, você está ouvindo a gente? Tô sim. Oi, Bom dia Kátia, a bom todos. dia. Nós já se apresentamos aqui, tudo. Essa aula vai ficar gravada, tá? A sessão de hoje está ficando gravada, eu vou tentar disponibilizar depois ela, para você acompanhar. Mas você quer se apresentar um pouquinho, da onde que você é, como que entrou no grupo, como que chegou o conhecimento? Eu sou psicoterapeuta, psicanalista, fui convidada pela Edcleia. Eu sou de São João de Meriti, Baixada Fluminense, e também tenho um grupo também de mulheres que sofrem violência doméstica. Então, eu acho que esse conto aí vai ser uma grande ferramenta aí para que se possa trabalhar também com outras mulheres, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, é a gente aprender um conteúdo e transbordar com ele, né? E aí a gente transborda para todas as pessoas que querem conhecimento a mais. Tá bom? Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada. Eu vou colocar já o conto, eu vou pedir só para as pessoas silenciarem o microfone para a gente não ter interrupção. Tá? E eu já vou estar liberando o conto aqui em vídeo. Bom, foi. Ok. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das Freiras Brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta adentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde pararam debaixo de uma árvore gigantesca, e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das 2 irmãs mais velhas voltaram, e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia, e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando o Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para seu castelo no bosque. Vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete. Pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo.
Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido, não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu, e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la, e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento. Só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha 3 andares, com 100 portas em cada ala, e como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta, havia uma despensa para mantimentos, atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas, e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão e, ao final do corredor, a uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor e... que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, traga sua chave! Gritou uma delas. Sem dúvida é essa a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu, a porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, traga uma vela! Uma vela foi acesa e mantida no alto um pouco para dentro do aposento, e as 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda a parte, e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram umas nas outras arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh, não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula transpirava uma gota após outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la. Pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ai, o que vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei, vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo. Tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. E então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo correu bem, senhor. Como estão minhas despensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor devolver minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu a perdi. Eu a perdi. Estava passeando a cavalo. O chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não me lembro. Não minta para mim. Diga-me o que fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso a segurou pelos cabelos. Sua traidora! Rosnou jogando-a ao chão. Você entrou naquele quarto, não entrou?
Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchando de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida, berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro, até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos, e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora! Rugiu ele, mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem seus 15 minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante ela gritava para as muradas. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o Barba Azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Gritou ela mais uma vez. O Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos vendo nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vim apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam, a areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante em que o Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo ainda montados, entrando assim no quarto. Ali eles encurralaram o Barba Azul, fazendo com que saísse até a balaustrada. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. Podem liberar os áudios aí. Vamos conversar um pouquinho sobre esse conto. Tati, Kátia. E aí, o que você mais chamou a atenção desse conto? Quer falar? É que ela estava esperando uma coisa e foi completamente diferente, né? Isso acontece na nossa vida, Tati? Muita coisa. Né? Então, assim, os contos, eles têm esses objetivos da gente clarear um pouco mais, né? Eu acho que é muito interessante desse conto, porque, assim, todas sabiam da história do Barba Azul, né? O início do conto, ele fala isso. Existia já uma mecha, tinha aquela história dizendo que ele era um homem perverso, né? Que ele era um homem mau, mas mesmo assim, aquela moça ingênua, ela foi capturada por uma tarde de prazer, porque o Barba Azul, ele é assim, ele é galanteador, ele é sedutor, sabe, ele tem várias características muito positivas quando ele quer aprisionar, né? Quando ele quer agarrar a sua presa. E aí ele só fez o personagem dele de uma forma muito encantadora. E essa forma encantadora capturou aquela jovem, né? Que era uma jovem que estava despreparada, né? Uma jovem que as irmãs no conto fala-se no início que as irmãs elas percebem, acham a barba um pouco azul, né? Existe uma parte que fala assim, a barba dele é um pouco azul, mas eu acho que ele não é isso tudo, né? Então, quantas vezes na nossa vida a gente às vezes não quer encarar a realidade daquilo que está na nossa frente, né? Quantas vezes a gente acaba querendo não ver aquilo que está tão nítido e tão claro à nossa frente. E o que mais te chamou a atenção, assim, de todo o conto, o que mais te chamou a atenção?
Tati. Oi, pode falar, Simone. Então, vou dar um exemplo aqui meu, porque eu sou mulher que também conta os erros. Eu tenho participado desses aplicativos que tem de relacionamento. E aí, tem muito homem estranho, né? E o que eu achei engraçado de ver, assim, com os olhos que eu tenho hoje, depois de muito tempo de fazer terapia, né? De gostar muito de psicologia, é que a gente vai começando a ver que as pessoas se descrevem de uma maneira que elas gostariam de ser, mas não são, né? E aí eu acabei caindo, quase que caí num golpe. Ainda bem que eu sou muito desconfiada, e a gente tem esse grupo aqui também, falando sempre sobre os abusos, né? E aí um rapaz muito bonito, no perfil dele estava que ele tinha 37 anos, que ele era empresário, dono de um posto de gasolina em Ipiranga, e aí ele me chamou para conversar, né? Deu lá o tal da conexão. A gente começou a conversar, um papo bacana e tal. Aí ele, vamos batizar, vamos batizar. Aí começamos a conversar, etc. E ele me cobrando o tempo inteiro, tipo, no mesmo dia que ele já me chamou para conversar, ele já queria sair, né, para conhecer. E aí eu falei que não, que eu tinha meus compromissos. Aí ele começou a argumentar, dizer que eu não estava interessada, porque se eu tivesse realmente interessada, eu teria largado tudo e ido. E aí não é assim que funciona. Pera, tem minha vida, né? Tem meus compromissos. Aí eu comecei a responder, né? Eu tenho meus compromissos marcados, eu não posso largar tudo assim para ir conhecer você. Acabei de conhecer você agora. Aí tá, continua esse papo e tal, e o final de semana todo ele mandando mensagem, perguntando, e eu sempre dando uma desculpa, dando uma desculpa. Aí ontem ele chamou de novo e falou a mesma coisa. Você parece que não está muito interessada, porque passa o dia todo e você nem mandou mensagem para mim. Eu quero te ver, quero te conhecer. Eu saí de um relacionamento longo, tal. E aí eu fiquei, foi um pouquinho de baixa estima, mas também uma certa proteção de repente, quando você chega para encontrar uma pessoa, se a pessoa te olhar e você vê que a pessoa não gosta de você por causa de aparência ou coisa parecida, é a pior sensação do mundo. Então, eu sempre coloco fotos muito reais minhas, né? E aí eu falei com ele, olha, você viu como eu sou? Você viu minha foto? Eu sou gordinha, eu não tenho os padrões de mulherão, não sei o quê. Aí ele começou a falar, não, mas eu gosto de mulheres mais velhas, porque outro dia eu conheci uma mulher que era fútil, só falava de bolsa, de calçado, de roupa, não sei, aí todo um papo que... Só que eu eu fiquei, sabe que teu coração fica assim, cara, tem alguma coisa errada. O cara que é empresário, cheio da grana, nesse desespero para conhecer uma pessoa, ele tem a mulher que ele quiser, a que ele quiser, né? E aí foi, daqui a pouco ele me vira no meio do papo, começa a falar tinha aniversário da afilhada dele na quarta-feira, e falou que queria que eu fosse com ele. Eu falei, olha, não conheço nem você ainda, como é que eu vou te conhecer primeiro, logo no aniversário da tua afilhada, com todos os seus amigos, sua família? Não, estranho isso. Aí ele veio, deu a primeira tentativa de golpe. Aí ele falou assim, então, pois é, a mulher está falando que não vai entregar alguma coisa lá na festa porque eu tenho que dar R$ 120 ela até 5h30. Nossa. Só que eu tô aqui na correria, meu token lá no banco deu problema, não estou conseguindo ir lá resolver isso pessoalmente. Tem como você fazer esse Pix para mim e depois eu te devolvo em dobro? Você vai fazer o Pix 120, eu vou te devolver 240. Aí eu olhei, aí eu estava conversando com a minha amiga, deixei ele lá e ele continuou a mandar essas mensagens. Ei, por que você não me responde? Por que você sumiu? Por que você parou de conversar? Não sei o quê. Aí, quando eu voltei, eu falei assim, olha, eu não tenho esse dinheiro na minha conta, não, porque eu ainda nem recebi meu pagamento, nem tem como pagar isso. Aí ele, não, tudo bem, eu já resolvi aqui, já me consegui mandar o Pix. E aí continuou, aí insistiu para conhecer, para conhecer. Eu falei assim, tá, e qual lugar você sugere? Ele, não, eu vou te buscar. Eu falei, não, regra de segurança básica. Eu não vou entrar no seu carro se eu acabei de te conhecer. Eu vou de Uber e encontro você onde você falar. Aí ele, não, aí ele falou, olha, eu só estou tentando ser, como é que é? Fazer uma gentileza, né?
para poder ser mais fácil para você. Aí eu falei, não, mas eu prefiro desse jeito. E aí me convidou para um lugar que é maravilhoso, que eu sou louca para conhecer, que também muita gente que é o Paris 6, que é um restaurante maravilhoso lá na Barra e tal. E aí eu fiquei assim, gente, Paris 6, esse cara tem grana mesmo? Não, tá muito esquisito. Eu não pego esses homens assim, eu só pego homem ferrado. Tá esquisito isso aí. Essa foi boa agora. Ai, ai, não gostei, não gostei. Verdade, gente, mas isso me protegeu. Ó, Sim, entendi. aí eu peguei, eu falei assim, peraí, deixa eu olhar. Comecei, peguei a foto dele, fui para a internet para ver aqueles aplicativos que tem de você achar os dados da pessoa pela foto. Só que aí eu Sim. não achei nenhum, nada. Aí eu peguei, deu na minha cabeça, eu falei, vou pegar o número do celular dele e vou jogar no Google. Aí veio tentativa de golpe, Marcelo, ele entra no... Aí já era outro aplicativo, nem era o aplicativo que eu conheci ele, né? Falando que ele entra no aplicativo, chama a pessoa, fala que é empresário, que é dono de um posto de gasolina em Ipiranga, pede para fazer Pix, só que ele nunca devolve e depois nunca mais responde. E era para tomar cuidado. Eu falei, sabia? Meu sexto sentido e o comportamento Então, dele... nós mulheres, nós temos que estar sempre atentas a esses insights que a gente tem, né? Como no conto do Barba Azul, aquela jovem, né? Ela teve um insight dela, eu acho que a barba dele não é tão azul assim, né? Ela ficou em dúvida. Essa dúvida, gente, por vezes salva a vida. Né? Por vezes nos liberta de situações que são complicadas para a gente resolver. Então, assim, a gente tem que estar muito atento que nós, mulheres, temos essa sensibilidade, essa conexão conosco mesmo, né? Essa conexão que nos dá uma sabedoria. Fala assim, olha, faz isso, faz aquilo, né? Catuca mais aqui, pergunta, né? Perguntas, às vezes, nos salvam também, né? A gente tem que fazer perguntas, precisamos falar sobre alguns assuntos, né? Como no conto do Barba Azul, né? Que assim, eu acho que vale a pena a gente pensar que ele deu todas as chaves para ela, né? E ao dar todas as chaves, falou assim, ó, apenas uma você não pode, né? Uma você não pode abrir a porta. Então, o que isso nos traz também? Que existe um segredo, né? Existia um segredo ali que ele não queria que ela soubesse, né? Mas que fatalmente esse segredo ali entre os dois ia acabar levando à morte dela, né? E foi o fato dela ter ido lá e ter aberto aquela porta, né? Ter conhecido o oculto daquele homem, porque foi isso que ela conheceu, o oculto, aquilo que ninguém fala, que ninguém vê, e ela foi lá conhecer e falou, opa, peraí, não quero mais, não quero mais. Entendeu? Então, por vezes, esse oculto as pessoas não vão falar para nós, não vão chegar declarando, né? Isso aí é após muitas conversas, intimidade, né? Após muito diálogo, perguntas, é que a gente vai acessando, opa, tem um oculto aí. Às vezes, não sei qual é o oculto, de tantos relacionamentos, né? Eu falo isso no universo do relacionamento, mas a gente pode também levar esse conto do Barba Azul para o universo do trabalho também, das nossas relações de amizades, né? O que está o oculto daquela pessoa? Né? O oculto, quando eu conheço o oculto, eu decido se eu quero permanecer naquela relação ou se eu quero romper com aquela relação. Né? Então, eu, assim, até trazendo também a história da Simone, eu acredito que quando ela foi lá num momento dela, disse, olha, tô com uma pulga atrás da orelha, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. O radar dela ficou aceso, estava aceso lá, falou, opa, meu radar está aceso aqui, eu vou precisar procurar um pouco mais. Joguei aqui na internet, não achei. Jogou lá no o telefone, opa, achou. Achou uma informação bem relevante, né? E aí ela tomou uma decisão, se ela quer, né? Mesmo conhecendo esse oculto, que é aquilo que ele não fala, né? Se ela decide ficar ou se ela decide parar ali, né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa força,
né? Assim como aquela mulher também do conto do Barba Azul, ela teve uma astúcia ali no momento que ela ia ser morta, né? Ela ia ser morta, ele estava puxando pelos cabelos ela, levando para a morte, falou assim, agora é a sua vez. Aí, num momento ali, ela falou assim, não, conceda-me alguns minutos para fazer uma oração, para fazer uma prece. Cara, esses minutos foi salvífico na vida dela, né? Foi os minutos que salvou a vida dela. Ela teve um comportamento ali astucioso, um comportamento sábio, né? Ela usou de uma astúcia ali para poder reverter a situação, né? Então, muitas vezes, nós, mulheres, precisamos ter à nossa frente essa sensibilidade, né? De estar perceptível aos insights que aparecem, a pulgazinha atrás da orelha, né? Uma Que coisa nós. interessante, Pode Tati, falar. também, uma coisa interessante é que, assim, ó, ela teve, né, ela teve a intuição do perigo, não escutou, acho que é bonzinho, vou lá, né? Quando ela caiu em perigo, ela tinha ela sabia onde ela podia buscar segurança, caso aquela segurança que ela criou na cabeça dela falhasse. Que foi o que aconteceu, né? E aí, nesse insight que ela teve de buscar uns minutos, ela foi a segurança que ela tinha, né? Que era o retorno à família, né? A quem ela sabia que podia buscar ajuda, né? Acho que Eu, também é um caminho da gente pensar, quando eu desobedeço a minha intuição, quem pode me ajudar, né? quais são as ferramentas, né, que eu tenho ali para me dar um Deixa eu só suporte? falar um negocinho, Pode Tati. falar. Eu me identifiquei muito com a história dela, né? Porque eu tive um relacionamento abusivo durante 24 anos. Eu fui casada há 24 anos e só descobri, né, na verdade, por uma traição e uma coisa aberrante, assim. E aí, tudo que aconteceu, tipo assim, esses fatos que a gente finge não ver, né? Na verdade, é terapia, 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 depois disso tudo, né? Porque só ajuda de um profissional para a gente sair de um fato desse. Mas você vê, assim, como a gente podia ter visto e como a gente passou por cima, né? Mas não é porque a gente não, muitas vezes, não entendeu os insights, é por dependência emocional. Na verdade, Isso. a gente quer tanto aquele relacionamento, a gente quer tanto acreditar naquilo tudo, que as coisas berrantes que a gente poderia ver e não embarcar, a gente acaba fechando os olhos, né? Então, assim, as atitudes de carinho, de, ele é perfeito, aí outras coisas que você, né, a fama, as coisas berrantes, um quarto, um segredo, os olhos para aquilo, para você criar, né, o que você realmente precisa, né? E quando acontecem coisas, né, tipo assim, que eu descobri aquela coisa e eu vi que eu ainda estava ligada àquilo tudo. É uma coisa muito doida. Porque se a gente não tratar a nossa personalidade, se a gente não tratar, não resgatar quem a gente é verdadeiramente, a gente acaba aceitando tudo isso mesmo, né? Então, assim, não é muitas vezes pela gente querer, é por a gente não conseguir, né? Por a gente precisar se fortalecer, é todo um processo, assim, a importância de estar se falando isso, né? Porque não é um processo tão, né? Eu decido, a gente não decide, a gente quer sair, mas a gente não consegue. A gente precisa de Então, ajuda, de apoio. precisa de muita ajuda. E esse comportamento que ela fez ela contrariou, ela abriu a porta daquilo que era oculto na vida daquele homem, mas quando ela abriu a porta, ela tomou uma atitude ali. Ela falou: quero romper diante do que eu conheci, não quero mais ficar. Né? Ela não ficou em dúvidas. Ela poderia também ter fechado a porta lá do mesmo jeito, guardado um segredo dentro dela e dizer assim, não, eu não vi, não. Aquilo que estava lá atrás da porta, aqueles corpos, aquele sangue todo, eu não vi aquilo. Eu vou botar a chave no mesmo lugar e vou dizer que eu nunca vi aquilo. Né? Só que ela não estaria se ajudando, ela não estaria rompendo, né? Então, assim, a atitude dela
romper com isso salvou não só a vida dela, como de outras mulheres também. Mulheres da linhagem da família dela, né? Para que esse Barba Azul não viesse fazer danos a outras mulheres também. Muitas vezes é a gente também diante de uma violência, gente. Uma violência, a gente fala assim, não, mas eu não vou registrar na delegacia, não, porque vai prejudicar ele. Ah, mas ele pode me bater, ele pode me ameaçar, né? Mas eu não vou registrar porque vai prejudicar. Então, quando essa mulher ela está nessa dúvida, ela ainda não decidiu romper com esse ciclo. Ela ainda está se permitindo a viver esses ciclos, né? E pode ser que o Barba Azul ele tenha, às vezes, vários nomes, vários sobrenomes, né? Porque, assim, é como foi no caso da Flávia, uma situação muito real dela, né, que ela se identificou, né, e por vezes a gente, se não tiver terapia, daqui a pouco sai de um, entra em outro relacionamento tóxico, entra em outro relacionamento tóxico e não sai desse ciclo. Fala assim, por que eu só consigo homens assim, né? A Simone lembrou. Simone, quando você fala isso, eu lembro de mim também, gente. Eu só faço assim, esse movimento todo porque eu sempre falei para mim mesmo assim, caramba, eu acho que eu tenho dedo podre, cara. Eu só arrumo um cara duro mesmo, igual a Simone falou. Sempre sou eu para bancar as coisas, né? Então, assim, a gente começa a se perguntar, mas onde é que está o problema? São essas pessoas? Não, cara, sou eu. Quando eu me desvalorizo, tá? Quando eu me permito criar dependências por situações medíocres, às vezes. A gente cria dependências emocionais por coisas muito poucas, muito pequenas, né? Isso aí é falta de um conhecimento de si próprio, né? Falta de um conhecimento mesmo, de um amor próprio. E a gente acaba se permitindo nessas relações que são completamente tóxicas, né? Que por vezes tantas mulheres aí muitas vezes perderam a vida, né? Por conta que não tiveram uma rede de apoio, né? A mulher desse conto, eu acho que é bem interessante frisar que ela pediu ajuda. Ela soube pedir Deixa ajuda. Pode Deixa eu falar. falar uma coisa. Assim, eu acho que a gente resume um pouco tudo isso em autoconhecer-se. Mas conhecer simplesmente aquilo que a gente não gosta em nós. E dentro de nós, não gosto disso, não quero viver isso, mas primeiro eu preciso que nós aqui, na Arcanjos, a gente sempre fala, é preciso o autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Tem que se conhecer aquilo que não é legal em você para saber de que eu não quero isso para mim, porque isso não é legal. Eu não quero mais viver isso, eu não quero dar continuidade a essa minha miséria, essa, como você falou, essa minha estima baixa, né? Esse não gostar. Eu não gosto disso em mim, então preciso modificar. E eu só vou me modificar através do eu me conhecer, daquilo que eu gosto em mim, mas principalmente daquilo que eu não gosto em mim, e tomar as decisões corretas, né? A Simone, por exemplo, a Simone teve o instinto dela. Em tempos atrás, talvez ela não reconhecesse isso, não vou cair de boca, porque eu estou correndo atrás, eu não sei quem sou, que pessoa sou eu. Hoje não, hoje ela está vendo, está pesquisando, não, esse carinha já me ri, agora eu não caio mais porque eu já me conheço e sei que isso não vai, esse caminho não é legal. Já trilhei e já vi, não quero mais isso. Vou pesquisar, vou lá, vou desconfiar e vou acreditar, principalmente em mim, né? É isso aí, e não se deixar ser capturada por coisas tão, né, por momentos de prazer tão rápido, né? Como foi no caso do conto, aquela menina inocente, né, ingênua, ela foi capturada por uma tarde de prazer, né? Aonde ele foi com seus cavalos, né? Foi uma tarde divertida, e por vezes a gente pode dizer que a gente foi capturado por um sexo, né? Foi capturado por um jantar num lugar bonito, né? Fomos capturados por um passeio em família, de mão dada com alguém, né? E aí a gente se vê que a gente também se deixa ser capturado por momentos que é muito fugaz, que é muito passageiro. Uma conversa, uma boa conversa com aquilo que a gente, né, na nossa carência, quer ouvir muitas das vezes. E a gente tem que filtrar, será que é isso mesmo? Ô, Tati, antes disso, eu contei isso para a Rosana em terapia, mas eu posso contar aqui para a gente também. Antes disso, eu tive uma outra pessoa que cheguei a conhecer pessoalmente. E aí, por que foi interessante para mim? Foi a primeira pessoa que eu conheci do aplicativo.
Na hora que eu vi a descrição dele, que foi uma descrição até meio assim, digamos assim, sincericida, eu adorei, porque eu falei, não, o cara é muito sincero, né? Falando de que se fosse assado, não quero, não sei o quê, tal, achei engraçado, tal, e chamei. Começamos a conversar, tal, e aí ele começou um comportamento que já era um comportamento que eu deveria ter esperado, deveria ter pensado, esse cara não é normal. Mas como eu estava tão carente, porque uma outro relacionamento anterior, o cara deixava de me responder mensagem, às vezes uma semana inteira, ou então 2 dias inteiros, esse era o dia inteiro falando. Era o dia inteiro dando os passo a Ele te passo. dava atenção, né? Não, e ele falava assim: saí do trabalho, entrei no metrô, estou indo para casa, cheguei no BRT, cheguei em casa, vou dormir, acordei. E eu achava aquilo tão fofo. Eu falei, gente, que fofo. Aí, quando eu conheci a pessoa, que eu vi o quão tóxico que a pessoa é, e aí antes disso, um amigo meu falou assim, Se, cuidado, porque esse tipo de pessoa que fica descrevendo passo a passo vai cobrar de você a mesma coisa. E ele já tinha feito isso, que às vezes ele me dava bom dia, eu não respondia porque eu estava trabalhando, fazendo qualquer coisa, e ele botava 1.000 interrogações. Ué, antes você respondia rápido, agora você está demorando? Por que você demorou a responder? Aí eu, opa, pera. E aí, quando eu conheci também, aquela frieza que ele demonstrou, vamos dizer assim, aquela coisa prática que ele demonstrou lá na descrição dele, eu não gostei, não é aquilo que eu quero para mim. E um cara cheio de problema, atormentado com problema, com traumas da vida dele, de coisas muito graves. Tipo, ele viu a mãe dele ser morta pelo padrasto. O padrasto degolou a mãe dele. Então, ele tem 1.000 traumas. E eu, logo de cara, eu não sei se quem lembra do vídeo que eu botei no grupo, da síndrome da enfermeira. Sim, eu vi, eu vi. Quer cuidar, né? Coitado desse cara, gente. Esse cara é tão bonzinho. Cara, Vou ele é um cuidar dele. insuportável. E aí eu pensei assim, eu ficava vendo ele conversando, nenhum momento tinha um carinho, tinha um chame, nada. Aí eu fiquei assim, olhando e falei assim, peraí, eu já trabalho pra caramba, eu tenho minha vida, eu estava sozinha muito, mais de 10 anos que eu estou sozinha, eu vou namorar para isso? Para ficar me estressando? Não é isso que eu quero, não. Só que aí não veio aquela coisa assim, será que não está sendo egoísta, não, Simone? Pô, tá querendo escolher eu? Todo mundo vai ter problema. Falei, tá, mas aí será que eu quero esse problema? Ficar com a vida atribulada? Sabe, eu fiquei daquele. Eu não sei se eu estou errada, eu estou sendo malvada, egoísta, porque eu estou escolhendo porque o cara tem problema. Mas também, ao mesmo tempo, eu falei, não é isso que eu quero para mim, porque hoje uma pessoa para mim, é para somar, é para a gente sair junto, é para se divertir, vai ter um momento legal. Vai ter estresse? Vai ter estresse, mas não nesse nível. Logo no início já do relacionamento. Não, e é você entender também que você precisa saber quais as lutas você quer enfrentar, né? Então, assim, eu tenho uma amiga minha que ela, todo domingo à tarde, ela não tem marido dentro de casa, que o marido dela vai para uma tal de negócio de passarinheiro, né? E é o dia todo no domingo. Falei, filha, você quer enfrentar essa luta? É melhor do que enfrentar quando sai para jogar o futebol com um monte de mulher, entendeu? É saber, gente, é encarar a luta que quer enfrentar, né? Não, aí Qual é a luta? eu fui verbalizar para ele, falar, olha, para mim não tá legal, não é isso que eu penso de relacionamento, não é isso que eu quero para mim. Aí ele começou a usar as frases abusivas, novamente, a gente tem que ficar alerta às frases abusivas. Aí ele começou a usar, porque você está se sabotando, você que não permite que as pessoas cheguem na sua vida, você que se esconde, você que se isola, porque você já está me julgando antes de me conhecer, porque você isso. Aí começou, você que tem problema, você tem que tratar isso. Aí eu comecei, na hora, eu fiquei meio com dúvida. Aí eu, não sou eu, não. Peraí, o problema está nele, não está comigo. E aí ele começou a se fazer de vítima, de coitado, que todo mundo larga ele, todo mundo abandona ele. Aí eu pensava assim, claro, você é insuportável. Quem vai aturar ficar contigo?
Sim. Posso somar? Deus, pode. É do jeito Pode. de Simone falar é engraçado, dá vontade de rir. Eu sou debochada, pois eu sei. Então, no conto, hoje, algo me chamou muita atenção que não tinha me chamado ainda, porque eu já ouvi o conto várias vezes, né? Mas achei muito interessante, assim, na primeira frase, praticamente, mágico fracassado. Todo mundo percebeu, certamente. Sim. Diante de tudo que vocês estão falando, eu estou mais ainda focado nessa frase, mágico fracassado. O que é uma pessoa fracassada? Essa pessoa, ela é cheia de dores, de sofrimento, de todos os fracassos da vida dele. Então, o que essa pessoa provoca? Ela provoca, só sabe semear dor. Ela semeia dor, ela semeia lágrimas de sangue, ela só semeia coisas difíceis. Essa pessoa pode ser a outra pessoa, pode ser nós mesmos, não é verdade? E aí entra o quê? A lei da atração. Então, se eu tenho essas dores, se eu sou fracassada, se eu tenho problemas, eu vou atrair pessoas com os mesmos problemas, que vão somar. Aí o tal dedo podre, o famoso dedo podre, né? A lei da atração. Então, é preciso que a gente fique muito atento na hora. Achei tudo muito legal. A Simone falar do intuição. Isso é intuição. Quando percebeu, opa, será que eu estou caindo num golpe? E a gente precisa entender a intuição nossa. Aí vi alguém, que eu não lembro mais quem foi, que falou, acho que é a menina que saiu, né? Que é estudante de psicologia. Ela fala de conhecer, é verdade. Se não se conhecer, não vai conseguir dar passos. Por isso a gente fala tanto do autoconhecimento, porque quando você se conhece, é bom para você e bom para se livrar de outras pessoas, porque você começa a enxergar as pessoas diferente, de forma diferente. Esse autoconhecimento só pode somar, com certeza, e descobrir tudo aquilo que está encoberto. Quando você descobre aquilo que está encoberto, a luz entra em nós, entra para enxergar dentro de nós e enxergar o outro. O que o outro está fazendo, o que o outro pode fazer comigo, o que eu estou fazendo. Como ontem, na terapia da alma, a gente falava, assim, meio que analisando, uma pessoa que permitiu analisar em público, né? Disfarçando de um orgulho. Falei, amada, vamos cair na real, isso é orgulho, tá? Seu orgulho, quando o orgulho bate na gente, a gente não admite ser orgulhosa, então a gente não consegue ver o que está na nossa frente. Ih, ficou mudo. Deve ter entrado alguma chamada, né? É. Mas assim, gente, o que eu achei interessante nesse episódio, esses 2 episódios, foi conseguir identificar que eu estou me conhecendo. E que Amém, isso foi aí. erro meu. Eu caí esse rapaz, o primeiro, por causa de carência. Porque eu queria essa pessoa que fica o dia inteiro ali me dando atenção e falando as coisas para mim. Que também é uma coisa que eu já falei aqui, que sobre eu também ser um pouco tóxica nos relacionamentos, né? De querer aquela pessoa o tempo todo, pensar, falar toda hora daquela pessoa. E aí eu consegui enxergar isso e consegui admitir, Simone, peraí, você está errada, você que está atraindo esse tipo de pessoa por causa da tua carência, né? E aí hoje eu consigo, graças a Deus, com o autoconhecimento, que cada dia mais eu tenho estudado, mais parado para pensar a meu respeito, eu já consigo identificar o que eu quero e o que eu não quero. E que eu simplesmente não quero para minha vida. Tipo, eu não quero um tipo de homem como esse na minha vida. Ah, coitado, tá, beleza. Se quiser conversar, tua amiga, tal, pode chamar aqui, eu vou te dar a minha escuta para te ajudar, mas é isso. Eu não vou te dar mais nada, é isso. Entendeu? E aí eu consegui, e foi muito bom para mim, nessas 2 situações. Primeiro, confiar no meu instinto, e segundo, eu saber o que eu não quero mais para mim e identificar quando eu estou sendo tóxica, quando a minha carência está me fazendo ir para um lugar que vai me prejudicar. Isso aí.
Tá de parabéns, Simone, porque Parabéns, Parabéns, é isso aí. que o processo é Relação esse a ela mesmo. se Eu acredito que o dano que esse causou já foi bem menor do que os outros, né? Com certeza. Então, por quê? Por conta do seu conhecimento, do seu autoconhecimento hoje em dia, Experiência, né? você já se coloca mais num local de proteção, né? Você se protege melhor, né? E uma outra coisa que também que eu gostaria de falar... Oi, fala. Deixa eu só concluir rapidinho. Pode. Quando você falou que a menina, ela poderia ter fechado aquele quarto e ter meio que apagado. Não, não quero pensar nisso. Não, aconteceu isso com qualquer pessoa, não vai acontecer comigo e eu vou viver. É. Isso acontece, e a Rosana, a Edicléia, a gente que está atendendo sabe muito bem disso. Isso acontece com aquelas pessoas que fecham os olhos para a realidade da nossa vida, do que está acontecendo em nossa volta, comigo, mas eu finjo que não estou vendo nada. Acho que é Não uma está perca da acontecendo. sensibilidade que o outro sente dor, né? Isso aí. Então, eu vou e me fecho, não quero, porque eu quero manter aquele casamento de qualquer jeito, eu não quero tomar decisão, eu não quero, eu quero fingir que eu sou uma família perfeita, eu quero isso, entendeu? A gente fica nos nossos desvaneios e deixando de ver a realidade. Os anos vão passando, nós, mulheres, homens também, vão chegando a 60, 70 anos naquela dor, naquele sofrimento. E tem uma hora que transborda, né? Quanta Sim. gente na psiquiatria aí, muito mal na velhice por conta de tudo isso, por guardarem dores tão profundas sem abrir a boca para ninguém. Peçam ajuda, gente, busquem ajuda, é por aí, esse é o caminho. Verdade. Acho que seja interessante também comentar que no conto, quando ele percebe que ela descobriu o que tinha atrás daquela porta, que ela utilizou a chavezinha, ele usou uma frase, ele falou assim, sua traidora, né? Olha essa questão, como é importante a gente ver. Ele traiu ela primeiro quando não contou para ela, né, todas as suas dores, realidades ali do que tinha acontecido. Só que o abusador, né, o tóxico da Lá relação, no fundo, ele ele queria aquela conclusão, né? ele queria. E aí ele tem uma tendência a colocar a culpa na outra pessoa, né? Você é a traidora, você é que errou, você me desobedeceu, né? Só que foi graças a essa desobediência que ela está viva, né? No conto fala isso, porque essa força de romper foi por conta do que ela conheceu. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente também tem que se perceber. Muitas vezes o Barba Azul somos nós, tá, gente? Isso acontece também. Às vezes a gente é o Barba Azul da relação, a gente é aquela pessoa que não fala todos os nossos segredos, que a gente tem aquilo de oculto, né, que quer guardar, que não revela, e que exige do outro aquele mesmo comportamento ali, exige do outro um comportamento semelhante, e quando a pessoa sai da linha, né, que saiu da obediência ali, daquele grau de obediência, a gente inverte dizendo que a pessoa é culpada. E muitas vezes a gente tem que se analisar quem é o Barba Azul da relação. Existe o Barba Azul? Quem é? Sou eu? É ele? Quem é a minha colega de trabalho, né? Quem é, né? Vamos começar a olhar esse conto aí, assim, opa, tem que analisar melhor quem é o Barba Azul, quem é que está escondendo algo muito oculto, que nunca sentou. Casais, quantos casais atende na missão, né? Que você vê que segredos são ali guardados a sete chaves, não são conversados, não são falados, né? Na nossa família, né, mãe? A gente se deparou com uma situação, algo que aconteceu há mais de 10 anos, 15 anos até, e que nunca tinha sido conversado, né? Eu, minha mãe ali, fomos meio que mediadores da situação para ter um diálogo, e foi muito difícil, 15 anos depois, gente. Imagina uma dor de 15 anos guardada que não foi falado, que foi só, né, colocado o tapete por cima e que está ali, né? Então, assim, a gente precisa ter essa coragem. Nós, mulheres, precisamos nos fortalecer enquanto mulheres, gente. A gente precisa se fortalecer e colocar para fora. A gente precisa se preparar melhor para o mundo. A gente precisa preparar melhor também
as mais novas também, é nossa função também. Eu quero, assim, eu tenho muito desejo que, assim como eu fui, né, beneficiada através desse conto, que foi o conto que mais me prendeu, até por conta que vem muito da minha história, né? Eu quis transbordar e eu estou aqui, então assim, eu tenho um valor muito grande porque é um valor social, né? Quando eu falo isso, quando eu quero falar desse conto, quando eu quero falar dessas situações, eu quero fortalecer mulheres para que elas não venham mais passar por abusos e ficar silenciosas diante de um abuso, né? Mas que elas possam se posicionar, que elas possam se conhecer, né, que elas possam transbordar isso na sua escola, transbordar na sua faculdade, transbordar no seu grupo da igreja, que possa transbordar isso a todos os lugares, né, que eu acho que é o E no principal fato em aqui. si, e Pode no fato falar. em si pedir ajuda, né? Porque hoje em dia a lei Maria da Penha, que era uma lei muito falha, né? Hoje em dia é uma lei atualizada, que em relação até à violência doméstica, ela não é só relacionada ao seu companheiro, né? É relacionada ao filho, é relacionada ao pai, quem estiver debaixo daquele mesmo teto, né? Então, a mulher ela tem que ter coragem, né, de negar tudo isso que é oferecido, que preenche um vazio, que preenche um ego, né, uma necessidade, e ir lá e questionar, né, ou denunciar, porque um grito, uma ameaça, tudo isso é classificado como violência doméstica e muitas das mulheres não sabem, pensa que é só a agressão em si, e não é. É verdade. Né? Eu tive uma situação pessoal também na época. O pai das crianças tinha problema com drogas, né? E teve uma situação que ele arranhou o meu carro, né? Ele passou, acho que uma chave, alguma coisa, arranhou o meu carro. E ali eu lembro que eu já registrei a ocorrência, porque o fato dele ter arranhado o carro é já uma forma de dizer, olha, eu quero fazer isso com você. Eu tô, sabe, eu tô com tanta raiva de você, da gente ter terminado a relação, que eu quero fazer isso com você. Então, assim, ali eu já tive que me posicionar, né? Porque se a gente não se posiciona nos pequenos gestos, né, daqui a pouco a coisa fica grande demais. Né? Então, a gente precisa estar com os olhos muito atentos, né? Há uma palavra que é dita, há, às vezes, um comportamento de diminuir a mulher, né? Colocar sempre a mulher numa condição de pequenez, né? Uma condição pequena. Então, a gente precisa também, né? A gente precisa se posicionar diante desses acontecimentos, para que isso se paralise, gente. Eu separei mais material lá no slide, eu vou compartilhar a tela aqui novamente, tá bom? Vamos lá. Acho que eu até vou passar aqui. Vamos, né? E aí eu coloquei assim, como não ser presa fácil para o Barba Azul, né? E aí eu coloquei, separei alguns itens, como descubra os corpos sempre, procure, né? Que assim como no conto, aquela mulher ela abriu a porta, né? Ela procurou o desconhecido, ela quis acessar aquilo que tinha sido proibido, ela foi, mas ela foi com cautela também, ela não foi sozinha, tá? É preciso a gente se atentar para isso. Ela foi abrir aquela porta, mas ela teve um mínimo de segurança, né? Que ela estava com as irmãs dela, então ela estava com um apoio ali para poder fazer aquele comportamento. Então, assim, descobrir, né? Descubra os corpos sempre, procure. Faça perguntas, gente, pergunte, né? Marido, por que que você está chegando agora? Né? Marido, por que que você não atendeu o telefone? Filho, por que você está vendo no WhatsApp? Pergunte, gente, porque se a gente não perguntar, a gente vai viver nas suposições. Né? E a gente precisa fazer essas perguntas, ter a coragem de perguntar. Às vezes, é idiota, se eu perguntar, ele vai achar que eu estou com crise de ciúme. Mas eu vou perguntar, sabe? Vamos conversar, vamos estimular conversas saudáveis, tá? Siga os instintos, gente. Mulher tem muito isso, é a natureza do feminino, tá? Então, assim, siga os instintos femininos, né? Então, assim, tá com aquela pulguinha atrás da orelha,
não desconsidera aquela pulga atrás da orelha, né? Tá com o coração mais acelerado, não desconsidera aquilo dali, né? Tenta olhar aquilo ali como um sinal de alguma coisa, né? E aí a gente começa fazendo as perguntas e a gente vai achando as respostas, né? Aí eu botei um outro link aqui, veja o que estiver vendo, evite suposições. O que é ver o que estiver vendo? A barba era azul e ponto, né? Era azul, ela estava vendo que a barba era azul, mas por um momento ela quis, não, eu acho que não é tão azul assim, né? Ela começa a querer distorcer aquilo que ela está vendo, né? Então a gente precisa ter essa coragem, veja o que estiver vendo, né? É melhor a gente encarar o problema, tá? Do que a gente ficar vivendo de ilusões, né? Vamos sair desse universo das ilusões, da fantasia, né? A gente precisa encarar a realidade. Então, assim, veja o que estiver vendo, o que que eu estou vendo, né? Então, assim, o que que eu estou vendo? Aí eu vou pedir uma ajuda aqui, vou contar com o apoio de alguém, né? Seja um terapeuta, seja uma amiga, às vezes que tem um olhar mais neutralizado, que também não é para qualquer um que a gente conta, né? As nossas experiências, a nossa vida, né? Então, que a gente possa buscar ajuda. Reúna energia psíquica, né? Que é o ânimos. O que é reunir essa energia? Aquela mulher, né? A menina ingênua do conto, ela reuniu energia quando ela abriu a porta, quando ela acessou, quando ela ia ser morta, ela foi lá e falou assim: opa, peraí, me concede, Senhor, 1 minuto para me fazer uma oração, né? Ela reuniu ali energia para pedir ajuda, né? E a ajuda, quando fala, ela veio através dos irmãos, né? Da força masculina, que também está dentro de nós, né? Nós temos muito dessa força masculina também. Muitas vezes essa ajuda vai vir, como a gente falou, através, às vezes, de um registro de ocorrência, né, que vai vir alguém para poder estar nos dando um suporte, nos dando um apoio, né, mas que nós precisamos reunir essa energia, né, de saber o que vai acontecer. Olha, eu vou tomar essa atitude, né, e essa atitude ela vai gerar provavelmente isso como consequência, né, e a gente vai reunir ali força psíquica para viver aquele processo. A gente precisa. Algumas decisões nossas, precisamos, às vezes, a gente saber qual vai ser o resultado daquela decisão, né? Saber que vai ter uma crise, né? E quando tiver a crise, como eu vou lidar com ela? Então, tudo a gente tem que tentar prever, né? Organize força física e acabe com a energia destrutiva. O que aquela mulher do conto fez? Ela encerrou, ela teve força, ela arrumou a força dentro dela e acabou com aquela relação. E não foi só um acabar com ela, não. Só para ela aquela relação. Ela acabou com a possibilidade de danos para qualquer pessoa da sua família, né? Ela encerrou completamente aquele ciclo, que é uma coisa que nós precisamos fazer em tudo na nossa vida, né? A gente tem que organizar força para encerrar definitivamente um ciclo, né? Porque algumas vezes a gente não encerra ciclos, aí eles ficam meio aberto aqui, meio aberto ali, e a gente vai vivendo aí por conta de algumas carências nossas e tudo mais. Então a gente precisa ter força também para encerrar esses ciclos na nossa vida. Bom, Tati, pode falar. Quem mais quer falar alguma coisinha? meu amor, eu vou ter que sair agora, Tá, porque eu tenho marcado com a sua mãe. Aí eu ainda vou pegar a van ali na Cidade de Melo. tá bom, meu amor. Não tem importância Vou não, sair tá? A gente... com dorzinha, tá tão bom. Mas vai ter Ela vai outras ficar com vontade de eu fazer oportunidades, de né? novo. Tá bom, então. Vou deixar gravado lá para você. Tá Tá, bom? Beijo, obrigada. Fica beijo, meu com amor. Deus. Obrigada, hein? Tchau. Né? E aí aqui eu coloco mais algumas perguntas, né, para que a gente possa usar diante de uma situação predatória, né? Qual que é a intenção dessa pessoa? Eu acho que até a Simone ela fez bem essas perguntas, né? Qual que é a intenção? Ela se perguntou, tá vendo a importância da pergunta, né? Como eu falei no item Questionar. anterior,
né? É importante a gente se perguntar, a gente fazer perguntas ao outro, né? O que que eu vou perder com isso? Eu estou tendo paz nessa decisão? Quais são os meus vazios? O que que isso está me trazendo? O que realmente eu estou desejando com essa relação? Vale a pena passar por isso? Né? Estou disposta a pagar esse preço? São perguntas que a gente tem que estar na nossa mente ali o tempo inteiro, para que a gente não seja uma presa fácil para situações predatórias. Alguém mais quer contribuir aí, gente? Edcléia, Rosana? Não, eu acho que a gente como eu falei, Tati, o olhar para si, para sempre questionar, questione sempre. Dúvidas, elas têm que existir em si, sabe? Não dá mais para a gente, nos dias de hoje, a gente não se permitir viver, mas também se cuidar. Não é não viver, é viver, mas também se cuidar, gostar de si, enamorar-se por si mesmo, entendeu? Eu É acho que a verdade. gente sempre tem que. Eu quero sentir, sim, como raiva, né? Tá? Astúcia, instinto, todas essas emoções fazer parte, mas você tem que ser prudente. Você tem que Com pensar em certeza. você, cuidar de você, querer o bem para você, porque você querendo o bem para você, se autoconhecendo, nossa, o que o outro vier de negativo é como se você tivesse uma capa, um Uma escudo, blindagem, né? uma blindagem, sabe? É uma blindagem mesmo que você faz com você. Não deixar qualquer barba azul fazer com que ele mexa com os seus sentimentos de forma negativa, não se permitir a isso. E É Não, isso mas não aí. engraçado, né, deixamos de viver. que essa permissão vem assim, até a falta do conhecimento. Por quê? Ali, a menina, né, na inocência dela, ela não tinha um segredo, mas ela permitiu que o outro tivesse um segredo, Pois é. né? Então, é a gente entender o que eu estou permitindo. Sim. Porque eu não tenho isso, mas eu permito que o outro realize isso na minha vida, Sim. né? Então, assim, precisamos conhecer-se, sim, mas a gente precisa ter essa malícia até de que isso é bom, isso não é bom, isso eu quero, isso eu não quero, né? É muito importante. E para que a gente comece a entender que, ué, eu sou assim, ele é assado. Assado não é muito bom. Assim é melhor. Então, assado não quero, vai para o outro lado. Como que você está? Você está assado? Não quero você não. Quero assim, né? Sim. Então, e o conto, ele traz muito essa realidade, né? De que para ela, era a primeira vez. E ele deixou bem claro que para ele não era a primeira vez, porque ele deu todos os sinais para ela. Mas ela era ingênua, né? É, Ela ainda não estava bem preparada. Então, assim, isso também aí. aí chama a nossa atenção para nossa preparação com as mais novas, né? Com as Isso, outras com mulheres certeza. também. É. Aí eu É o coloquei senso aqui, de responsabilidade um sim, pouco, né? sim, Porque com certeza a gente tem uma amiga, tem uma colega, tem uma sobrinha, uma afilhada, né? Eu acho que Sim. é importante esse senso de responsabilidade para com a minha vida e para com a vida de quem está perto. Porque se eu sim, passo isso, o outro também pode estar passando, né? E aí até uma fala que a Tati sempre traz. Ela ali, ela quebrou um ciclo para que outras mulheres não passassem por aquilo, Sim. né? Porque ele morreu. Então, quando a gente tem esse senso de responsabilidade, a gente também acaba ajudando a quebrar ciclos, né? De que outras pessoas não passem pela dor ou pela morte. Sim. é verdade. Eu coloquei aí 3 sentimentos aí, né? 3 instintos
que é o da raiva, da astúcia e do instinto assassino. Né? Meninas, O que eu vou que é precisar raiva? sair, tá? Tá ok, Kátia? Compromisso, foi um prazer compartilhar aqui Prazer. com vocês um pouquinho, tá? Tá Até uma bom. próxima oportunidade, Tá ok. tá? Obrigado, Kátia. Fica com Deus. Tchau. Então, a gente fala aí da raiva, da astúcia e do instinto assassino. Né? A raiva é utilizar ela, esse canal, esse sentimento, para a gente poder fazer algo importante para o mundo. Né? Que eu penso que até esse movimento que a gente faz aqui, né? Isso surgiu diante de muita raiva que eu vivi dentro de mim. Né? Dentro de muitas realidades de raiva, né? De relações aí muito tóxicas que eu vivi, né? E aí, como é que a gente consegue extrair isso? Essa ferramenta aqui, para mim, ela é muito boa, porque é uma forma que eu trabalho, que eu ajudo, né, a fazer alguma coisa importante para outras mulheres, mas que eu também me ajudo, né? É um sinal de alerta para mim também, porque cada partilha nossa aqui é um crescimento muito grande, né? A astúcia, né, que é investigar e compreender as coisas de forma distanciada, né? Eu acho que é muito importante a gente, às vezes, se afastar um pouco da situação para poder ter um olhar mais completo, mais íntegro, né? Um instinto assassino, nesse sentido, quer dizer que é matar aquilo que não é bom dentro da gente. Né? O que que é? Qual é o sentimento, né? Essa carência, ela não é boa dentro de mim, eu preciso matar isso. Né? O conto ele fala desse instinto assassino, que é o de fechar ciclos, né, que é encerrar ciclos. A gente precisa fazer isso na nossa vida. E, por vezes, nós, mulheres, temos essa tendência de não encerrar ciclos. Né? A gente vai deixando sempre meios ciclos aqui, meios ciclos ali, quando vê a gente está vivendo aí. Eu coloquei um último aqui também, né, só para finalizar, né, que não dê espaço para a barba azul. Né? Qual que é o seu grande sonho? Quando que você quer realizar ele? Como você se sente, né? Como você se sente com esse sonho, com esse processo do sonho? O que te faz sentir assim hoje? Faça isso todos os dias. Por quê? Quando a gente está preocupado com a gente, o Barba Azul ele não vai ter muito espaço na nossa vida, não. Assim como a Simone pôde mencionar, né? O Barba Azul pode até tentar chegar, mas ela está tão, tão olhando para ela, né, que ela sabe quem ela é, que ela sabe como ela quer, ela sabe, né, qual que é o sonho dela, onde que ela quer chegar, o que que ela quer realizar, e aí fica mais fácil, né, que a gente não dá espaço para esse Barba Azul chegar. Tá bom, gente? O que eu preparei para vocês foi isso hoje, né? Eu acho que só temos nós aqui agora. Então, vamos nos despedir, agradecer a participação de cada um, muito obrigado. Vou tentar colocar lá depois a gravação, tá? Vou tentar colocar a gravação. Só me tinha uma dúvida, será que vai ter algum problema diante das outras que saíram? Permitir essa gravação ficar lá em algum portal, alguém ver? Acho que não, né? Não, porque quando você inicia a gravação, tem uma autorização que você dá para poder, se você quer ficar no grupo e permitir a gravação. E acho que Eu fiz isso, apareceu para vocês? Não. para mim apareceu. Ah, é? Tem um okzinho, porque aí se você Está sem som. se você continuar a gravação, aí você dá um ok e continua, senão você sai. Então, Tati, é isso aí que ela está falando. Aparece para todo mundo, sim ou não. Quem não sabia, quer, não. bota não. Aparece. Nem sabia. Tá bom, então. Então aí já facilita, né? Que aí a gente coloca lá. Eu vou dar um jeitinho de tentar colocar num portal alguma coisa. Tá bom? Obrigada a todos. Mas você consegue baixar normal e colocar lá no WhatsApp. A Selma Acho que ele fica muito longo. E ela sempre faz. Mas não fica longo, não? Para baixar? Não. Vou tentar. Ela bota lá no grupo. Vou tentar aqui. Eu realmente nunca fiz, não. Vou tentar aqui. Tá bom? Não tá tão longo, não, mulher. Eu assisto mentoria de 4 horas. Tá pequeno isso aí, isso é boba. Quando interessa, a gente fica, né, Cléia? Quando interessa, a gente fica. É verdade. A conversa foi bem legal. Tá ótimo, gente. Beijo, beijo. Obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro. Gente. Beijo. Tchau.
Tchau. Tchau.